O deputado Jair Bolsonaro finalmente atendeu a reportagem da Folha de São Paulo para uma entrevista sobre seus imóveis. Nela, o parlamentar voltou a criticar o jornal e a defender o recebimento de auxílio moradia da Câmara, mesmo tendo o imóvel próprio em Brasília. Ele diz que pretende vendê-lo e pedir um apartamento funcional à casa. Questionado se usou o dinheiro do benefício para comprar seu apartamento, Bolsonaro respondeu o seguinte, abre aspas: "Como eu estava solteiro naquela época, esse dinheiro de auxílio moradia eu usava para comer gente. Tá satisfeita agora ou não? Você tá satisfeita agora?" Fecha aspas, disse o Bolsonaro nessa entrevista. E sobre os números inúmeros imóveis, o Andreasa, ele negou irregularidades na construção do seu patrimônio e afirmou que ele não deve responder pelos seus filhos. Você acha que o Bolsonaro chega inteiro à eleição ou ele desidrata até lá com esse temperamento, pelo que a gente tem observado aí nas últimas semanas? Andreasa, começa com você, vai lá. Patrick Santos, ele não desidrata por causa do temperamento, eu já falei sobre isso, já escrevi, ele desidrata por falta de condições políticas, por falta de partido, de capilaridade, de base. Não se ganha eleição em rede social. Quando a campanha começar para valer, quando a máquina de moer do sistema começar a girar, a máquina do establishment, ele vai ser moído. Não tenho dúvida disso. Agora, a entrevista é um assombro. Um assombro, mostra um autoritário, descontrolado, irresponsável, parvo. Parem com essa babaquice de mito, porra. É uma vergonha. Um bando de macho pendurado no saco de político em 2018. Não dá, sabe? Leiam a entrevista, vejam o que está lá. E aí é o seguinte, o sujeito tem uma base popular, uma espécie de conservadorismo popular a seu lado. Esse tipo de coisa, eu usava o auxílio moradia para comer gente, é ruim para esse eleitor, que é ordeiro, que é moralista, que defende a família. E outra coisa, usava o auxílio moradia para comer gente. Auxílio moradia é dinheiro público. É o que? É prostituição? Ele está dizendo que com quem ele se relacionava? Que tipo de relação sexual é essa? Aí tem o episódio da sonegação. Pregou a sonegação. Sonego tudo quanto posso. Se embaraçou a esse respeito na entrevista. E o episódio agora dessa funcionária fantasma, secretária parlamentar, lotada em Mambucaba, distrito de Angra dos Reis, ganhando R$ 1.300, que ele e os seus filhos acham pouco. Coitadinha, funcionária, comissionada da Câmara, vive em Angra dos Reis e presta serviço na casa do Bolsonaro. Isso é um escândalo tanto maior para quem tem esse blá 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 de moralista, de dono da ética, do homem mais honesto já parido sobre a terra. E aí, quando surgem suspeitas como essa, inclusive, embora não haja nada ilegal provado na matéria da Folha, quando surge aquela evolução patrimonial extraordinária, 13 imóveis comprados por gente que só trabalhou na atividade pública a vida inteira. E aí, como é que fica a história do mito? O homem mais honesto, contra quem não há nada. Arranha, né? E contra gente assim, moralista, esse tipo de arranhão na pele, no pilar da moralidade, gangrena. Pera. E aí, quando pego justamente descalço neste seu pilar da ética e da moralidade, parte para a ameaça, para o deboche, para desqualificar o interlocutor, para pôr a culpa no mensageiro. Todos aqueles expedientes em que os petistas são useiros e vezeiros e são craques. E ele faz com muito menos sutileza ainda do que o Lula, porque ele vai para cima da repórter, que é mulher, fala esse negócio de comer gente e diz: você está satisfeita? Numa clara tentativa de intimidação da repórter, que não se intimida e segue fazendo as perguntas que os jornalistas têm de fazer. Aí ele praticamente diz que vai empastelar a Folha de São Paulo, não precisam nem ficar no comitê de imprensa, porque ele não vai falar com a Folha de São Paulo. Aí ele diz que o negócio da sonegação
então ele estava desabafando, mas aí perguntam, então o senhor não fez? Ah, não, mas eu fiz, não fiz. Fica tergiversando a respeito, provavelmente amanhã ou depois, se questionado sobre usou o dinheiro se usou o dinheiro do auxílio moradia para comer gente, como ele disse, ele vai dizer que foi só uma explosão, que estava irritado, etc, etc. Ele diz que a funcionária recebe para ficar lá e diz que ela já chegou a receber como chefe de gabinete, porque o chefe de gabinete foi demitido, o cargo ficou vago e aquele salário maior estava ali sobrando. Então ele deu para essa moça que nunca saiu de Angra dos Reis na vida. O marido dela é uma espécie de caseiro na casa do Bolsonaro. Os repórteres dizem na cara dele, olha, todo mundo diz aqui que eles trabalham na sua casa. E ele se enrola novamente sobre o patrimônio. Diz, por que eu tenho de responder? Por que os meus filhos têm de estar envolvidos? Porque os filhos dele fizeram carreira política na esteira do pai. Porque muitas vezes seria o primeiro caso de famílias que fazem negócios juntas. Tá aí os Pisciani, tá aí os Lula da Silva. Estão aí vários clãs políticos em que a família toda é investigada. E os eleitores do Bolsonaro que hoje se indignam com isso, eram os primeiros a cobrar que se investigassem as famílias dos outros. Então, um show de incoerência, um show de vazio de propostas, um show de vazio de explicações com o qual as pessoas se contentam. E elas vão repetindo isso. Tem muitos que são robôs, a gente sabe, mas tem pessoas que você vê que estão, de fato, repetindo isso sem refletir. Na certa, são as mesmas pessoas que compraram a camiseta "A culpa é minha, não votei no Aécio", e agora porque eu votei no Aécio, então tem de esconder na gaveta, né? Porque confiam em político cegamente, vestem camiseta de político. Nenhum político merece que você ponha o nome dele numa camiseta. Madu. Eu acho que o Andreasa e a Vera já mataram a pau. Eu só quero frisar realmente, como um cara que ainda é pré-candidato à presidência da República, né, que postula o mais alto cargo do Brasil, ele é capaz de uma baixaria dessa, ser tão vulgar, né, e pior, admitir que usou um próprio da União, né, um próprio da União, entre aspas, para comer gente. Inclusive o entendimento que ele tem, digamos assim, de uma relação erótica e tal. Aí eu vou usar o meu lado psicanalítico para entender os seguidores do Bolsonaro, né? Porque é uma ligação realmente aí, sem nenhum preconceito, mas procurando entender, há uma relação entre os eleitores do Bolsonaro e o candidato, uma relação evidentemente homoerótica, né? O macho alfa, né? Aquele militar indomável, né? Aquele que é autoritário, né? É aquela coisa assim, uma relação até meio sadomasoquista e tal. Aí eu começo a entender e compreender e também verifico, eu constato que a candidatura do Jair Bolsonaro começa a se esvaziar, né? Tal qual um balão 2 dias depois da festa, né? Ficar murcho naquele canto, né? Na bexiga dessas de festa de criança, como diz em São Paulo. Você chamou, Andreasa? Não, porque estão dizendo aí que na edição faltou uma vírgula, Patrick Santos, que ele queria dizer que usava o auxílio moradia para comer, vírgula, gente. Nada, ele falava que tá solteiro. Não, bobagem. Ele fala, eu tava solteiro na época, esquece. É piada, Vera. Tô fazendo uma piada. Não, a minha piada não funcionou. Não, desculpa. Porque eu pensei que era capaz de ele ter dado essa justificativa. Estamos em tempos bizarros. Agora, voltando aqui ao que eu falei ontem, essa entrevista que circula agora é expressão evidente de um homem acuado, né? De um homem na defensiva. Porque essas questões que tocam na moralidade, o principal pilar dele, né? Para além da segurança e da ordem, digamos assim, mas quando toca na moralidade, atinge o seu eleitor mais caro, aquele que acredita num líder carismático, populista como ele, capaz de resolver os problemas. E aí eles sentiram que o caldo pode ter entornado. A ver.